Mas há dificuldade no diagnóstico aqui no Brasil? Qual que é o detalhe? É uma doença relativamente nova, quando a gente fala Tá. de conhecimento e divulgação, né, desse conhecimento. Quando a gente pega o outro tripé da manifestação clínica, que um é Isso. incontinência urinária, né, que pode Esse ser é o também segundo. incontinência fecal e alteração cognitiva, principalmente memória de curto prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, a manifestação clínica parece um envelhecimento normal. Ah, é normal a pessoa ficar um pouquinho esquecida, é normal não ter lá tanta facilidade para andar, é normal, de repente, não ter muito controle certo da diurese, ou porque a mulher teve muito filho, ou porque o camarada operou a próstata. Vocês estão me entendendo? É uma coisa que fica meio camuflada. E não, tem um diagnóstico. Então, não é uma doença rara, mas é uma doença que se comporta como uma doença rara. O que acontece? Nós temos no Brasil cerca de 1.200.000 pessoas com o diagnóstico de Alzheimer. Hidrocefalia de pressão normal, estima-se que tenhamos 120.000 pessoas com esse diagnóstico. Mas a grande maioria não está diagnosticado nem sequer tratado. É uma doença que não mata, mas ela vai minando essas habilidades que são extremamente importantes para a vida de relação de qualquer pessoa. Claro, e pode inclusive colocar a pessoa tomando remédios que não são os Claro, claro. indicados, enfim, com Aí efeito você imagina, por colateral. uma coisa que parece tão pontual, você fala, putz, eu vou falar de uma coisa tão específica com o Dr. Fernando. Veja, a hidrocefalia de pressão normal é um modelo humano de resiliência, tanto de função como do órgão. Então, existe uma dilatação de ventrículo. Eu faço o tratamento, que é a inserção de uma válvula, que tira esse excesso de líquido, que direciona para a cavidade abdominal, uma prótese que fica ali interna. O indivíduo volta a andar normalmente, volta a controlar a urina. Rejuvenesce, entre aspas. Rejuvenesce, ele volta a ter a memória dele numa boa, funcionando, na grande maioria dos casos. Então, assim, é muito fácil essa pessoa ganhar o rótulo, quando passa num médico que, de repente, nem sabe desse diagnóstico, de Alzheimer, por exemplo. Claro. 50% é Alzheimer. Se ele chutou Alzheimer, pronto. Só que você tira a pessoa da possibilidade de fazer o diagnóstico. Lógico. De vida, Eu imagino o seguinte, olha, tudo, muitas instituições, asilos e tudo mais, muitas pessoas que estão lá, elas podem ter o diagnóstico. Isso é muito triste que eu vou falar, tá? Ter o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, que não foi tratado, então está acamado ali, perdendo urina, não conseguindo andar, praticamente demente, sendo que poderiam ter sido tratadas. É um desfecho bem diferente do paciente que tem Alzheimer. Essa intervenção, ela é, não digo simples, porque simples não é, mas qual é o grau de... Não, o que acontece? Ela não é extremamente complexa. Tá? A gente esbarra hoje numa questão que é a necessidade de fazer o diagnóstico, então está aqui nosso papel. Falando sobre isso, opa... Conhece alguém nessas condições? Então, presta atenção, leva lógico, esse nominho, né? Lógico. Hidrocefalia. Não, sim, você de repente começou a perceber, tem mais de 60 anos, começou a perceber que a memória não está muito boa, né? Em vez de só falar, vou fazer palavra cruzada, faça a bendita palavra cruzada também. Sim. Mas alto lá, essa memória tem que ser investigada. Pode ser uma carência de vitamina D, B12, pode ser algum problema mais sério, como Alzheimer. Em que médico? Mas pode, num neurologista, num neurocirurgião, qualquer médico, até mesmo num geriatra, porque vai pedir um exame de imagem, vai fazer uma tomografia. Tá. Não precisa nem ser uma ressonância. Opa, na tomografia você já vê que esse ventrículo está maior do que o normal. Aí tem um teste antes de fazer o tratamento, que chama TAP teste. O paciente vai para o laboratório, é submetido a uma punção lombar para tirar líquor. Esse líquor, que é o líquido que está em acúmulo, ele se comunica com todo o sistema nervoso. Você vai tirar ali uns 50 ml e observa. Sabrina, é assim... Esse exame dói, hein? Não, dói, mas a pessoa melhora e passa a andar assim, uma hora depois de uma maneira como ela nunca andou. Depois piora, porque esse líquido continua sendo produzido. Aí, justamente porque dói, porque não tem sentido, você não vai falar para a pessoa, por favor, o senhor vem aqui todo dia que eu vou tirar o líquor para você ter uma vida normal. Não, vamos facilitar a tua vida, vamos colocar um implante que vai fazer esse papel automático e você vai ficar bacana, você vai ficar bem, vai poder ter a sua vida.